Vamos estar dando início hoje a um novo capítulo de Matemática 2 que fala de análise combinatória 3. É a conclusão do que a gente tem visto sobre análise combinatória. Como a gente viu, a análise combinatória se divide em princípios fundamentais de contagem, fatoriais e as técnicas de contagem. Nós já vimos as permutações simples, os arranjos e as combinações. E hoje nós iremos trabalhar com as permutações com elementos repetidos e as permutações circulares. Permutação com elementos repetidos. A permutação de elementos repetidos deve seguir uma forma diferente da permutação, pois elementos repetidos permutam entre si, trocam de posição entre si, não caracterizando uma permutação diferente. Para compreender como isso acontece, veja o exemplo abaixo. A permutação da palavra matemática ficaria da seguinte forma: se nós tivéssemos todas as letras da palavra matemática sendo distintas, nós teríamos uma permutação de 10 letras, 10 fatorial, 3.628.800 permutações, anagramas diferentes. Agora, como a palavra matemática possui elementos que se repetem, como a letra A, que aparece 3 vezes, a letra T, que aparece 2 vezes, e a letra M, que aparece 2 vezes, a permutação entre si dessas repetições seriam 3 fatorial, as permutações da letra A com ela mesma, 2 fatorial, as permutações de T com ele mesmo, e 2 fatorial, as permutações de M com ele mesmo. Porém, essas permutações a gente vai ter que excluir do total, pois não configuram anagramas diferentes. Então, a permutação, o anagrama da palavra matemática ficaria igual a 15.151.200 anagramas. Vamos entender o porquê, como que reduziu tanto em relação a se fossem 10 letras distintas. Seguindo esse raciocínio, podemos concluir que, de uma maneira geral, a permutação com elementos repetidos é calculada da seguinte forma. Dada uma permutação de n conjuntos, de um conjunto com n elementos, alguns elementos se repetem n1 vezes, quantidade de vezes que esse elemento aparece. n2 vezes até nn vezes. Então essa permutação é calculada por a permutação do total de elementos fatorial dividido pelo fatorial da quantidade de vezes que cada elemento se repete. Nós estaremos dividindo do total os fatoriais da quantidade de vezes que cada elemento está se repetindo. Por exemplo, quantos anagramas podem ser formados com a palavra Marajoara? Aplicando a permutação com elementos repetidos, a letra A aparece 4 vezes e a letra R aparece 2 vezes. Fazendo a permutação de 9, 4 a 2, nós ficaríamos com 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Calculando essa simplificação fatorial, encontraríamos 7.560 anagramas da palavra Marajoara. Em um torneio de futebol, os pontos por partida são disputados da seguinte maneira: 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos por derrota. Uma equipe disputou 7 partidas, vencendo 3 delas, empatando 2 e perdendo outras 2. O número de possibilidades distintas para a evolução da pontuação dessa equipe é igual a... É um problema de permutação com elementos repetidos, pois o elemento vitória, V, se repete 3 vezes. O elemento empate aparece 2 vezes e o elemento derrota aparece 2 vezes. Então seria uma permutação de 7, 3, 2 e 2. 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo essas contas, concluiríamos que existem 210 maneiras diferentes de um time ter em 7 partidas 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, ok? E a permutação circular ocorre
quando a permutação é composta por um ou mais de conjuntos em ordem cíclica, ou seja, em ordem circular. Ocorre quando temos grupos com n elementos distintos formando uma circunferência. É definida pela fórmula: a permutação circular de n elementos vai ser sempre o fatorial de n-1 elementos, porque você vai desconsiderar a mesma disposição, porém com um giro, que caracteriza as mesmas ordens. Por exemplo, uma família composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Sabendo que o pai e a mãe devem ficar juntos, vamos amarrar os dois e tratá-los como se fosse um único elemento. Ao invés de nós termos 6 elementos, nós passaremos a trabalhar com 5, como se o pai e a mãe fossem um único elemento. Ao tratar o pai e a mãe como um único elemento, passamos a ter somente 5 elementos. Portanto, utilizando a permutação circular de 5 elementos, calculamos o número de possibilidades dessa família sentar-se ao redor da mesa com o pai à esquerda da mãe. Permutação de 5 seria igual ao fatorial de 4, que resultaria em 24 possibilidades. Mas o pai pode estar à esquerda da mãe, como a gente calculou, mas também pode estar à direita da mãe, como na figura 2. Veja que o pai pode estar à esquerda ou à direita, então configuraria uma outra permutação. Nós teríamos que calcular uma segunda permutação circular de 5. Concluiríamos que teríamos mais 24 possibilidades. Para eu não necessitar de calcular 2 permutações, eu poderia calcular somente uma e multiplicar esse total por 2. Portanto, o número total de disposições que eles podem sentar-se a essa mesa é igual a 48. Um segundo exemplo. 2 meninos e 3 meninas formarão uma roda dando-se as mãos. De quantos modos diferentes poderão formar a roda, de modo que 2 meninos não fiquem juntos? No total, nós temos 5 elementos para dispor em círculo, ou seja, novamente utilizaremos uma permutação circular. Mas agora a restrição é diferente. Os 2 meninos não podem ficar juntos. Para esta situação, iremos calcular o número total de disposições de distribuições sem restrição e depois vamos retirar desse total o número de distribuições em que os meninos estão juntos. Eu não vou calcular o que o problema pede. Eu vou calcular o problema sem restrição e vou retirar do total o que não me interessa, para que me reste o que me interessa. Pensando nos 5 elementos sem restrição, seria uma permutação circular de 5, ou seja, 4 fatorial, que é igual a 24. Agora, para calcular o número de distribuições com os meninos juntos, devemos amarrá-los e tratá-los como um único elemento. Lembrando que nós podemos ter 2 situações. Nós podemos ter o menino 1 à esquerda do menino 2 e o menino 2 à esquerda do menino 1. O número total de disposições com os meninos juntos seria 2 vezes a permutação circular de 4. 4 elementos, pois os meninos estão juntos e valem por um elemento só. Calculando esse valor, nós teríamos 2 vezes a permutação circular de 4, ou seja, 2 vezes o 3 fatorial. Resultaria isso em 12. Então, nós concluímos que do total de permutações que nós teríamos, 24, 12 não nos interessam. Então, fazendo a subtração, concluiríamos que são 12 as permutações que satisfazem o enunciado. Permutação circular e permutação com elementos repetidos, pessoal, façam os exercícios que eu postei na plataforma e segunda-feira nós estamos postando o gabarito, ok? Fico por aqui. Happy Weekend para todos. Abraços. Fui.